Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, é o seguinte, nesse vídeo a gente vai falar sobre o tal do terceiro nome que pode ter surgido e a gente vai já falar sobre isso, calma lá que a gente vai falar um pouquinho mais. Tem duas confirmações aí para trazer para vocês também relacionados a isso, tá? E tem também alguns esclarecimentos e detalhes a mais sobre a copinha para a gente poder discutir aqui também nesse vídeo aqui no canal, beleza? Então fica até o final para você entender sobre tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Mas se você já está chegando aqui agora e ainda não é inscrito, verifica logo. É inscrito, não é inscrito, não sabe? Dá uma olhada aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante para o trabalho aqui do canal. Beleza? Bom, vamos lá. Começando sobre essa questão de nomes. Ontem eu falei para vocês no vídeo de ontem sobre o Hélio Borges e o Bruno Bispo, que estariam aí muito próximos, né, de um fechamento com o Clube do Remo. O que chegou para mim hoje é que os dois nomes já estariam aí fechados com o Leão Azul e prestes a serem anunciados. Então, muito provavelmente daqueles três que foram informados durante a semana agora, dois devem ser o Bruno Bispo e o Hélio Borges. Aí surgiu o terceiro nome, que eu até falei para vocês sobre o Quirino ontem, mas que não tinha chegado nada para mim. Hoje eu verifiquei. Ele já foi até anunciado pela Inter de Limeira, se eu não estou enganado. E aí o terceiro nome que surge é o Neto Pessoa. O N. Assis, lá do Legado Azulino, acho que no perfil dele no Instagram, ele chegou a falar sobre isso, chegou a fazer um post, né, uma postagem sobre o Neto Pessoa. Bom, eu fui atrás da informação e o que me disseram foi o seguinte: Jorge, Neto Pessoa nunca saiu do radar do Remo. É um jogador que está sempre sendo monitorado, sempre sendo verificado, sempre sendo acompanhado pelo Leão Azul. Então, assim, ele nunca saiu do radar. Só que, como a situação com ele estava muito definida lá no Vila, onde ele estava, o Remo estava aqui só aguardando, só esperando e monitorando a situação, para ver se ia ter algum tipo de alteração. Como ele já se despediu do Vila, ele já saiu do Vila, é uma situação. Então, assim, não há ainda conversas, não há ainda sondagens, tá? Não há nenhuma proposta, nada. Mas há sim um monitoramento por parte do Clube do Remo em relação ao jogador. Jorge, será que ele vai ser anunciado junto com os outros? Isso eu não sei dizer para vocês. O que chegou para mim é que sim, ele continua sendo monitorado. Sim, ele é uma vontade de várias pessoas dentro do Clube do Remo envolvidas com o futebol, e há uma possibilidade agora, já que ele está sem clube, mas que ainda não se confirma, ainda não se determina que seja esse o nome. Lembrando que, assim como eu falei para vocês, o Remo busca um atacante, um 9 e um volante. Esse volante seria um camisa 8, ou seja, ali um segundo volante. Então, pode ser que o 9 seja realmente o Neto Pessoa, e aí ainda está nessa fase de monitorar o jogador, verificar, vai ter sondagem, vai ter uma verificação um pouco maior, quem sabe até um início de conversa, mas até então não há nada confirmado, tá? Então, assim, esse 9 pode ser o Neto Pessoa. E o volante camisa 8, esse eu ainda estou atrás, ainda estou verificando o que pode ser. Mas, nesse momento, é o que o Remo busca, um camisa 8 e um camisa 9. Lembrando que esse camisa 9 pode ser, quem sabe, né, possa ser aí o Neto Pessoa, já que ele está sem clube no momento. Mas também é uma batalha difícil, porque o Neto Pessoa, ele também tem mercado ainda na B, tem alguns times de olho nele também, outros times da C continuam de olho no Neto Pessoa, então tem que aguardar. O Remo está acompanhando, como eu falei para vocês, mas nada ainda muito definido em relação a isso, tá? Agora vamos falar sobre a Copinha. Bom, no vídeo de ontem eu falei sobre a Copinha, sobre essa questão desse desafio logístico que os garotos do Leão Azul estariam aí enfrentando para poder jogar a Copinha. Falei inclusive que a Copinha é de responsabilidade da federação e não da CBF, como eu achava. Realmente é de responsabilidade da federação. E até falei sobre a federação aí ser responsável pelo traslado, já que a CBF normalmente ela é responsável nas competições em que ela gerencia, digamos assim. Bom, hoje entrou em contato comigo um amigo que é responsável, que já trabalha na Copinha há mais de 20 anos,
ou há 20 anos mais ou menos, o Edu, entrou em contato comigo, viu o vídeo e disse que gosta muito do meu trabalho e decidiu fazer alguns esclarecimentos em relação a isso. Então, o que ele me disse? Que ao longo de todo esse tempo que a Copinha ela é jogada, né, que ela é feita, nunca a Federação Paulista de Futebol foi responsável pelo traslado, foi responsável pela logística de saída dos jogadores dos seus estados até a chegada em São Paulo. Tá? O que a Federação Paulista ela se encarrega de fazer é buscar as delegações no aeroporto ou no terminal rodoviário e, com um ônibus lá, de responsabilidade deles, levar até as sedes onde esses jogadores, essa comissão técnica, ficarão sediados, né? Onde eles farão a sua sede. Bom, além disso, ele fez também outros esclarecimentos e fiz questão de trazer isso para vocês, para que fique claro o real motivo e a realidade dos fatos em relação a essa situação, tá? Por quê? Porque até de acordo com o que ele me colocou através das conversas e através também do regulamento da competição, algumas informações que saíram aí, inclusive na Rádio Clube, elas não são verídicas, elas não acontecem dessa forma que foram noticiadas. Então, o que ele colocou para mim? Ele colocou da seguinte forma, tá? A Federação Paulista de Futebol viabiliza os custos do jogo, das bolas novas, da arbitragem, da ambulância e etc. Os custos das prefeituras, das sedes, ou seja, onde ficarão sediados os jogadores e a comissão, as sedes cobrem 25 hospedagens. Só que isso é um custo já de uma parceria da Federação Paulista com as prefeituras. Então, dependendo do time, eles vão ficar sediados em um determinado município. E essa prefeitura desse município é responsável por essa hospedagem desses jogadores e dessa comissão. E aí eles colocam uma quantidade de 25 hospedagens, e não 21, como vinha sendo dito aí em alguns locais. São 25 hospedagens, mas isso também, dependendo da situação, isso pode ser alterado. Como diz, por exemplo, no artigo 29 do regulamento, que eu vou estar colocando aqui para vocês, o artigo 29 do regulamento da Copinha 2024, no seu parágrafo 3º, diz o seguinte: cada delegação deverá ser constituída no máximo por 25 pessoas. Os demais integrantes da delegação arcarão com todas as despesas inerentes. Ou seja, não é que não possa ter mais de 25. A federação, no caso, a Copinha, né, a prefeitura, no caso, ela arca com 25 hospedagens. Daí para frente, fica a cargo de cada delegação. Tá? Uma vez eliminado, o clube sai do hotel, faz o check-out ao meio-dia do dia seguinte à eliminação, com 5 alimentações por dia para a delegação e verba da lavanderia no período em que o clube está em disputa. Há inclusive uma licitação para cada sede e as cidades, ou seja, prefeituras, arcam com essa despesa, uma vez que o dinheiro utilizado é público e sai da verba do município. Há também um ônibus que faz o transporte na sede entre o CT e o estádio para o hotel oficial, custeado pela organização e que é geralmente dividido entre os clubes hospedados na sede. O transporte da cidade de origem do clube até a sede em São Paulo é de inteira responsabilidade do clube, seja ele aéreo ou rodoviário. Olha aí, esse é o grande X da questão e é isso que a gente vinha aí tentando colocar, né? Chegou uma primeira informação de que era dessa forma, depois uma segunda informação de que não, a Federação Paulista seria encarregada por isso, mas hoje eu trago para vocês a definição, isso de pessoas que trabalham na Copinha, juntamente com o regulamento que me passaram, tá? É de inteira responsabilidade do próprio clube o traslado, ou seja, a travessia, né, a logística, melhor dizendo, a logística para poder chegar até a sede, tá? Isso é de inteira responsabilidade do clube. Aí fica a pergunta, será que o Clube do Remo não tem orçamento para que esses jogadores possam ir de avião, ao invés de encarar 30, 40 horas de ônibus?
Acho que tem. Bom, vamos lá. O transporte da cidade... ok. Há uma cortesia da Federação Paulista de Futebol em buscar as delegações nos aeroportos ou rodoviárias, né, como eu falei, caso o clube chegue em São Paulo de avião e a chegada seja alinhada pelo clube e organização local. Apenas isso. Então, assim, no caso de aeroporto, né, de viagem aérea, caso seja alinhado entre o clube e a federação, por cortesia, vai lá e faz essa busca desses atletas e dessa comissão com o ônibus, tá, para poder levar até a sede. Então, assim, esses esclarecimentos eles foram importantes para que a gente traga a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é a seguinte: o que está causando o maior imbróglio, talvez, nessa situação em relação à Copinha, seja essa questão da logística, da saída do Pará para a chegada em São Paulo. Será que não seria mais viável e até mais cômodo para que os atletas possam não ter um desgaste físico tão grande, levá-los de avião? Não seria melhor fazer isso? Porque orçamento tem, dá para fazer. Estou dizendo para vocês que dá. O problema é saber se isso está aí na prioridade, digamos assim, dos responsáveis. Lembrando que a gente teve uma mudança nessa situação em relação aos responsáveis, tanto pela base quanto pelo feminino, como eu já trouxe isso para vocês. Houve realmente essa mudança. Inclusive o Marcelo Bentes, que era um dos responsáveis pela base, já foi anunciado. Ele vai fazer parte da delegação do Santa Rosa, se não estou enganado. Então, assim, essas mudanças, esses alinhamentos, isso precisa ser muito mais cuidadoso, com muito mais cautela e visando o bem-estar dos atletas. A situação da base hoje, ela está bem complicada. Eliminação no 17, eliminação no 20, corre o risco muito sério do Remo até, dependendo do que for de análise da Copinha 2025, ficar fora da Copinha. Então, assim, todo o trabalho que vinha sendo feito aos trancos e barrancos, com muitos erros, mas tendo uma direção, ele pode ser jogado fora, ele pode ser jogado no lixo com essa mudança. Então tem que ter um olhar muito crítico para essa situação. Situações como, por exemplo, que vinham acontecendo em relação a cobranças nas peneiras, cobranças financeiras nas peneiras. A gente sabe de situações em que as peneiras já estavam totalmente definidas e mesmo assim havia essa cobrança, havia uma abertura para que houvessem mais inscrições, ou seja, quanto mais inscrições, mais cobrança financeira, o que é totalmente errado, pelo menos na minha opinião. Então, essas coisas elas têm que mudar. O pensamento é o clube do Remo e revelar jogadores, fazer com que esses jogadores realmente possam ser revelados e não que eles sejam colocados lá por afinidade com A, com B e com C, fazendo uma panelinha desde o início, porque é isso que está acontecendo. Os jogadores que estão hoje, por exemplo, a eliminação para o Juventude, se eu não estou enganado, né? Foi o Sub-20. A eliminação para o Juventude, o Juventude, não lembro agora, não foi à toa. Não foi à toa. Os jogadores que ali estavam, que tiveram que sair para ir para o profissional, aqueles que substituíram esses jogadores, que faziam parte aí talvez desse núcleo que é formado em relação à base, eles não tiveram nenhuma condição aqui. Imagina se eles vão ter condição na Copinha. Então é preocupante, é muito preocupante a situação do Clube do Remo hoje na Copinha, já tendo um olhar crítico mais à frente, é preocupante. É capaz do Clube do Remo não conseguir nem se classificar para uma próxima fase e ser eliminado ainda na primeira fase, na fase de grupos da Copinha. Espero que isso não aconteça realmente. Espero que os jogadores, a comissão, enfim, que seja feito um trabalho até lá de conscientização, um trabalho até lá de realmente de colocar na cabeça dos atletas a importância de se disputar esse campeonato. Mas tem muita coisa interna que precisa ser reavaliada, que precisa ser reorganizada, que precisa ser reestruturada, e o Condel também está aí para isso.
Comissões serão formadas agora em 2024 e essas comissões, principalmente a comissão de esportes olímpicos, as comissões de planejamento estratégico, as comissões que são responsáveis por avaliar essas situações administrativas que precisam ser avaliadas, que elas sejam realmente, que o foco realmente seja dado para essas situações, porque isso precisa mudar, isso tem que mudar. A situação da base, ela precisa mudar, e eu já venho falando isso há muito tempo. Muito tempo. A transição que é feita da base para o profissional, ela tem uma lacuna gigantesca. E talvez por isso é que os nossos atletas que na base arrebentam, fazem um grande campeonato, têm um desempenho muito bom, muitas vezes quando chegam no profissional, chegam sem condições praticamente nenhuma de serem utilizados. E aí eles ficam vários meses ou até mesmo a temporada inteira no banco de reservas, só compondo o treinamento, e todo mundo aqui fora cobrando. Cadê o moleque? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? E aí, às vezes, quando ele entra, ele não consegue render. Isso tudo é reflexo de uma falta de estrutura lá atrás, e isso precisa ser modificado. Bom, se a gente for seguir a linha de pensamento e de raciocínio hoje que está sendo colocado na diretoria do Clube do Remo após o Tonhão assumir a presidência, a gente tem uma certa esperança de que isso possa mudar, mas a gente precisa ver isso de fato, a gente precisa ver isso acontecer, tá? Então, espero que realmente essa situação seja verificada, que isso possa ser modificado, porque não dá para pegar um trabalho que foi feito aos trancos e barrancos, mas que deu resultado e jogar ele no lixo. Bom, essa é a minha opinião sobre a situação da Copinha, beleza? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu acho que ficou um vídeo um pouco mais longo, mas eu precisava trazer esses esclarecimentos para vocês em relação à nossa base. Tem também o feminino. O feminino precisa de um trabalho, precisa de uma atenção e assim, precisa de uma valorização. Falta valorizar o feminino. Espero que com essa comissão agora, montada por mulheres, não sei se exclusivamente, eu acho até que não, mas ela é comandada por mulheres, que esse olhar feminino ele possa ser inserido de fato no Clube do Remo, e que essa valorização ao feminino, assim como para a base também, aconteça. A gente espera que isso aconteça, porque é dessa forma que o Remo vai conseguir de fato ser um clube formador. Se a tendência, se o objetivo é ser um clube formador, precisa olhar com carinho para a base, para o feminino. Precisa valorizar a prata da casa. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo. Isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix e com retirada imediata, então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023 ainda. Corre que dá tempo, galera. Bet Nacional, aqui dá sempre jogo. É isso, gente, vou ficando por aqui. A gente vai aguardar essa situação do profissional em relação a esses nomes para poder trazer isso tudo para vocês. Então não se afasta do canal Meu Poderoso Leão, beleza? Valeu, galera, um grande abraço. Fui.